É inegável que eu já mostrei várias animações bizarras aqui no canal, e bota bizarro nisso. Mas elas geralmente são feitas por outros artistas independentes, né? Aqui no YouTube ou em outros lugares. E eles sempre se baseiam no desenho real, ou até mesmo criam a sua própria obra. No entanto, tem alguns episódios dos desenhos que realmente são bem assustadores, e macabros, e bizarros. E mesmo assim, eles foram pro ar. Então, sem muita enrolação, no vídeo de hoje a gente vai ver 3 episódios assustadores dos desenhos animados. Procrastinadores. Nesse episódio, a Nicole está reclamando com Gumball e com Darwin, dizendo que eles deixam tudo pra última hora, e acabam não fazendo nada do que é pedido, o que não deixa de ser uma verdade. Então ela diz que ela irá fazer compras, e antes dela voltar, é para os dois jogarem o lixo fora. Senão eles terão que enfrentar a mãe estenonadora. Enfim, acho que vocês entenderam. Até aí tudo bem, entre aspas, né? É só jogar o lixo fora e tudo ficará normal. É uma tarefa simples, né? Bem, não para esses dois, pois eles simplesmente enrolam o dia todo. No entanto, mais ou menos na metade do dia, eles decidem fazer um retrato realista um do outro. Sim, bem aleatório. E quando eles mostram o desenho, atrás do Gumball aparece um palhaço com um visual totalmente macabro. E ele estava ali somente para entregar uma mensagem da Nicole Waterson. Joguem o lixo fora, não vai demorar nada. Se pensarem direito, não vão ver a mamãe irada. Agora imagine isso com uma voz bem sinistra e com uma música de palhaço tocando no fundo. E com certeza tudo isso deixa a cena 100 vezes mais bizarra. E o mais macabro de tudo isso é que esse palhaço não apareceu somente nesse episódio, mas sim em vários episódios aleatórios do Incrível Mundo de Gumball. Ele sempre está lá no fundo de cada imagem, somente observando os dois, e até mesmo você. Ninguém te ouvindo. Esse daqui é um episódio de Hora de Aventura que por si só já é um desenho que tem bastante episódios bizarros. No entanto, falarei de um específico que tenho certeza que a maioria de vocês já viu. Mas se não viu, eu vou te mostrar do porquê esse cervo foi responsável por traumatizar várias crianças antigamente. E até mesmo hoje em dia, né? Até porque nos dias de hoje as pessoas ainda assistem Hora de Aventura, até porque é um desenho muito bom. O episódio já começa com o cervo lambendo todo mundo do Reino Doce, contra a vontade deles. Então o Finn e o Jake vão atrás dele para tentar parar tudo isso. Só que os dois não contavam que o cervo era muito forte. E o mesmo joga o Jake no chão com muita força e o Finn num poste. E quando o Finn acorda, ele está simplesmente com as suas pernas engessadas, porque elas foram quebradas pelo cervo. Só que o mais bizarro de tudo isso é que na cena original que foi pra TV, mostra claramente o cervo quebrando as pernas do Finn. E ainda dá pra ouvir o barulho dos ossos se quebrando. No entanto, no episódio que foi pra internet, né, pras outras plataformas, essa parte foi censurada. E eu até entendo do porquê. Aposto que na época teve várias reclamações dessa cena. Voltando para o Finn, depois de ele acordar, ele vai dar uma volta na cidade. E incrivelmente não acha ninguém na rua. Então ele anda mais um pouco e acaba encontrando o Jake, que estava por ali vasculhando o lixo. Só que o mais doido é que por causa da batida forte na cabeça, o Jake acabou ganhando sequelas e se esqueceu de tudo o que tinha acontecido. E na cabeça dele, todo mundo estava sumido porque eles estavam se escondendo para fazer uma festa surpresa para ele. Coitadinho, o bichinho ficou esquizofrênico. Mais tarde, o Finn começa a ficar preocupado com todo mundo e acha que é uma boa ideia sair para procurar eles. Só que o Jake, ouvindo isso, fica muito bravo, mano. O cara fica perturbado da cabeça, dizendo que caso ele fizesse isso, ele estragaria a festa surpresa. Ele novamente começa a sentir dor de cabeça e volta a dormir. E logo em seguida aparece o cervo que quebrou as pernas do Finn. Ele até tenta falar com o cervo, mas ele acaba fugindo dali. Em um momento de silêncio, ele ouve barulhos vindo do esgoto e parecia ser o povo doce. Então o Finn decide ir pedir ajuda do Jake, dizendo que estava cansado de esperar o dia todo. Então o Jake diz que se ele estava cansado por esperar somente um dia, quem dirá ele que está esperando por 6 meses. Isso mesmo, o Finn ficou dormindo por 6 meses. Além de o Jake estar completamente pirado da cabeça, ele está cheirando muito mal, ao ponto de sair baratas do seu corpo.
e admito que essa cena me deu um pouco de agonia. O Finn, vendo que aquilo não adiantaria nada, decide ir correndo para o esgoto, para ver o que tinha lá dentro. No entanto, Jake fica com raiva e acaba o impedindo, ao ponto de quebrar a sua cadeira de rodas. E quando o Finn acorda, ele estava amarrado em um poste, enquanto o Jake estava muito doidão. E admito que ver ele nesse estado me deixou um pouco desconfortável. O Finn finalmente consegue fugir do Jake e entra dentro do esgoto. E para zero surpresa de todo mundo, o Polvo Doce estava lá embaixo, sendo aprisionados por uma espécie de gosma. E o culpado de tudo isso era o cervo do começo do episódio. E o mesmo cervo acaba tirando seus cascos e mostrando as suas mãozinhas maliciosas. E essa cena não deixa de ser bem estranha. E eu fiquei imaginando, se ele tirou os cascos e mostrou as mãos, será que se ele tirar os cascos de baixo, ele vai mostrar pés? E aí o que ele deveria ser? Uma pessoa fantasiada de cervo? Um cervo misturado com humano? Enfim, muito bizarro. O Finn finalmente termina com o reinado de caos do cervo e joga o seu corpo dentro do esgoto. E depois disso, tudo volta ao normal. E a pergunta que fica é: o do porquê o cervo estava guardando todo mundo lá embaixo? Quais eram as suas intenções? Será que era um petisco do inverno? Ou ele tinha outros planos? Agora irei falar de um episódio antigo do Bob Esponja, que é um dos mais bizarros, se não o mais bizarro já feito. O episódio já começa com o inspetor de saúde chegando no Siri Cascudo. E o Sirigueijo já começa a ficar muito desesperado, até porque, caso ele seja reprovado, ele vai perder muito dinheiro. Então ele fala pro Bob Esponja fazer tudo que o inspetor pedir. No entanto, um tempo depois, aparece no jornal que tinha um criminoso se fingindo de inspetor de saúde, somente para comer de graça. E ouvindo isso, o Sirigueijo fica furioso, até porque ele não gosta nem um pouquinho de perder dinheiro. Então ele decide adulterar o hambúrguer de Siri para dar um troco no criminoso. E no final, o hambúrguer acabou ficando nesse estado, completamente nojento. Só que quando o inspetor vai comer essa atrocidade, acaba entrando um mosquito na boca dele, assim fazendo com que ele se engasgue, enquanto o Sirigueijo e o Bob Esponja ficam dando risada da cara dele. No entanto, aparece no jornal que o criminoso já foi preso, e revelando que na verdade aquele era um inspetor de verdade. Só que quando os dois vão se desculpar com ele, já era tarde demais, pois ele já estava todo acabado no chão. Então o Bob Esponja e o Sirigueijo acham que eles acabaram de matar o inspetor de saúde. Então, para esconder a prova dos seus crimes, eles decidem enterrar o corpo bem longe dali. Depois de meio que enterrar ele, no momento que os dois estavam indo embora, a polícia aparece. Só que para sorte dos dois, os policiais só queriam uns hambúrgueres de Siri. Só que o mais bizarro disso tudo é que por causa da chuva, o corpo acabou se desenterrando sozinho e deslizou para perto dos dois. Então o Sirigueijo diz pro Bob Esponja colocar o cadáver dentro do porta-malas da polícia, que depois eles resolviam isso. Chegando no Siri Cascudo, o Bob Esponja vai tentar guardar o cadáver dentro do freezer, pela porta dos fundos. No entanto, a porta estava trancada, então ele teve que dar um jeitinho. Depois de tudo parecer estar ok, os policiais estavam indo embora, pois tinha algo que eles teriam que resolver. No entanto, antes a polícia precisava de um pouco de gelo para colocar na sua bebida. Só que o gelo estava no freezer, e o que estava no freezer era um cadáver. O Sirigueijo até tenta manter a policial ocupada, só que quando as coisas apertam, ele admite o crime e diz que o Bob Esponja que matou ele. Sim, o Sirigueijo meteu essa, já foi metendo a culpa pra cima do Bob Esponja. Depois dos dois ficarem discutindo quem era o criminoso, a polícia abre o freezer e vê que não tem nada ali. Só que logo em seguida aparece um inspetor atrás deles, todo surrado. Então os policiais acham que era um zumbi e batem mais no bichinho. Só que depois de tudo isso, eles percebem o erro que cometeu e o Siri Cascudo passa na avaliação. Assim o episódio acaba. Em pensar que antigamente um episódio de Bob Esponja teria um assassinato, uma tentativa de esconder o corpo, adulteração de alimentos e ainda por cima tentar enganar a polícia. E se você não consegue, é só botar a culpa no amiguinho. Simplesmente cinema. Esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. Deixem like e se inscrevam aqui no canal, que assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vou trazer mais e mais. E deixem também aí nos comentários outros episódios que eu possa estar trazendo futuramente. E é lógico, eu quero só os mais bizarros
bizarros. É isso, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.